Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Desculpa a cara amarrotada aqui do professor, os meus cabelos rebeldes, mas é pandemia, né? E a gente fica um pouco meio que desregulado, né? Espero que vocês estejam bem mesmo. Bom, hoje nós vamos falar do nosso tópico 3.3, a independência da América Espanhola, ou seja, da parte que a Espanha colonizou aqui na América, né? Desde lá do México até aqui embaixo no Chile, passando pela Argentina, os países da América do Sul que falam a língua espanhola, né? Os nossos hermanos, né? Aí eu fiz aí para vocês o nosso resumo, que ele está dividido aí em três partes, né? O ambiente, pré-independência da América, as guerras e embates da independência e os novos estados da América Hispânica, onde a gente vai falar como que ficou dividido, né, que países surgiram, como que ficou essa configuração territorial da América e como foi esse processo, né? E a gente tem que pensar muito nesse processo e comparar ele com o processo de independência do Brasil, para a gente ver algumas nuances, algumas diferenças que são marcantes e que falam muito sobre as características desse povo aí que vive aí ao nosso lado, que são os nossos vizinhos, os países, né? Bom, mais uma vez, reforçando, a gente tem que deixar isso bem claro, que essas independências na América, elas estão associadas ao contexto de crise do mercantilismo e do sistema colonial do século XVIII, tá? Que abalaram as relações entre as metrópoles e as colônias. Então, essas independências, elas só aconteceram porque o mercantilismo, o sistema colonial entra em crise, né? As críticas ao antigo regime, a falta de liberdade econômica, né? E o mercantilismo tinha aquela coisa de exclusivismo comercial, de ter colônia, a colônia só podia comprar da metrópole, não tinha liberdade comercial, liberdade econômica. Então isso aí foi incomodando, foi sofrendo algumas críticas e esse modelo foi entrando em crise, saindo de moda, né? Como a gente pode falar assim de uma forma mais clara. Bom, antes mesmo dessa crise, na virada do século XVII para o século XVIII, aconteceu uma situação na Espanha que já abalou, né, o absolutismo lá e esse sistema, que foi a questão sucessória do rei Carlos II, que era da dinastia dos Habsburgo. Isso aconteceu na virada do ano 1700, 1701, do século XVII para o século XVIII, que iniciou essa crise, né? Então, o pontapé inicial na crise do sistema colonial da Espanha começa aí na virada do século, né? E as independências vão acontecer lá pelo início do século, final do século XVIII, início do século XIX, tá? Então o rei Carlos II, voltando à questão dele, ele não deixou herdeiros. E ele colocou no testamento dele que quem ocuparia o lugar dele depois que ele morresse, né, na questão sucessória, seria Filipe, o duque de Anjou, que era sobrinho dele, e também esse mesmo Filipe, ele era neto do rei da França, Luís XIV, da Casa Bourbon. Então, olhem bem, começou uma guerra, uma disputa sucessória, porque os outros países da Europa, incluindo a Áustria, a Inglaterra, não queriam que um parente do rei francês assumisse o trono espanhol, porque isso automaticamente significaria o quê? Que a França ampliaria o seu poder, o seu território. Então começou um embate, né, uma questão, né?
E aí os outros países da Europa apoiaram quem para ocupar o trono da Espanha? Apoiaram Carlos da Áustria, que também era da casa de Habsburgo, parente do falecido rei Carlos II. Só que essa candidatura de Carlos não vingou e os espanhóis acabaram, né, houve assim um confronto, né, que se estendeu de 1702 a 1713 e no final das contas Felipe assumiu com o nome de Felipe V, né? Ele assumiu o trono mediante a assinatura do Tratado de Utrecht, que estabeleceu algumas condições para que ele assumisse. E essas condições foram impostas praticamente pela Inglaterra, né? Essa condição para que Filipe assumisse o trono ficou conhecida como navio de permissão, que era um comércio limitado, né, de alguns itens, de algumas coisas que a Inglaterra poderia vender para as colônias da Espanha aqui na América. Lembrando que o Pacto Colonial, novamente, ele estabelece o exclusivismo, o monopólio. A colônia ela é exclusiva da metrópole. Só a metrópole pode comprar e vender para a colônia. Então, com esse tratado e essa questão do navio de permissão, a Inglaterra ela teve um pouco de acesso ao comércio com as colônias da Espanha, né? E nesse tratado, o que ficou combinado? O rei, né, Filipe V cedia o direito da Inglaterra de vender escravos africanos em todo o território da América Espanhola, tá? E também ficou cedida para a Inglaterra uma região próxima ao Estreito de Gibraltar, lá perto do Mar Mediterrâneo, que era uma importante região comercial. Essas medidas aumentaram a presença dos ingleses aqui na América, nas colônias espanholas, e enfraqueceu o controle e a autoridade espanhola nas colônias. Então isso meio que já deixou os colonos espanhóis já com mais liberdade comercial, né? Então eles ficaram mais livres e gostaram disso aí, né? Além disso, fora essa questão se passa na virada do século XVII para o século XVIII, as ideias iluministas, né, que o século XVIII é o século das luzes, começaram a criticar, né, esse domínio colonial, o absolutismo, que a gente já viu tudo, né? E essas ideias chegaram aqui na América, nas colônias espanholas, por meio dos filhos das classes ricas que mandavam seus filhos estudarem nas universidades europeias, porque aqui na América não tinha universidade. Então eles trouxeram de lá as ideias iluministas, né? E recordando aí, o que o iluminismo traz como ideal? A liberdade, né? Comercial e política, liberdade econômica, que era o que o iluminismo criticava, né? No mercantilismo. O iluminismo também trata da questão da igualdade e os colonos, a gente vai estudar daqui a pouco a sociedade espanhola, a gente vai ver que os nascidos aqui na América, só pelo fato de eles nascerem aqui, eles sofriam uma espécie de preconceito, eles não eram tratados como iguais aos que nasciam na Espanha, né? E o iluminismo traz essa questão de igualdade também, né? Igualdade social e jurídica. E também o iluminismo traz no bojo dele, né? no baú de ideias dele, o iluminismo fala sobre o direito de resistir à opressão, né? Então são ideias que questionavam o pacto colonial em cheio, né? E o autoritarismo da metrópole. Então essas ideias rapidamente elas foram repercutindo e colocando sonhos na cabeça das pessoas, né? Como a gente sempre falou, né? Inclusive na prova, né? E os sonhos, primeiro a gente sonha, depois a gente pratica, depois a gente
torna realidade, né? Fora isso também, a independência dos Estados Unidos fortaleceu de forma prática esses ideais, porque foi uma coisa assim material, real que aconteceu, né? Que eles viram que as ideias funcionam, que elas poderiam ser colocadas em prática, né? E falando da situação interna também da colônia, que acabou também influenciando esses movimentos, esse desejo pela independência. De início, as colônias espanholas, elas produziam muitos metais preciosos, né? Prata, ouro, né? E essa produção de minérios, ela caiu. Então, a queda na extração de minérios e o aumento da agricultura de exportação fortaleceu e criou uma elite colonial latifundiária, que ficou conhecida como criollos, tá? Se escreve crioulos com 2 L's, como vocês vão ver aqui no texto. E ali no resumo, então nós vamos ver que essa classe, que vai ser a elite colonial, ela vai se fortalecer, porque as minas de prata elas começam a esvaziar. Então eles começam a investir em quê? Em agricultura de exportação, sistema de plantation, que a gente já falou bastante sobre isso aí. E quem eram os criollos, né? Voltando neles. Os criollos eram os filhos de espanhóis que nasceram aqui na América. E como eu falei agora há pouco, só pelo fato de eles terem nascido aqui, eles sofriam preconceito. Eles não podiam ocupar cargos públicos importantes na administração das colônias, no governo. Isso tudo era exclusivo de quem? Dos chapetones, né? Que eram também chamados de peninsulares, que eram os nascidos na Espanha, europeus nato. Então, os criollos entrou em embate, né, em confronto com os chapetones, que são os nascidos na Espanha, porque esses indivíduos ocupavam os importantes cargos administrativos. E a elite criolla, ela tinha dinheiro, ela tinha terras, ela tinha bens, eles movimentavam a economia e, no entanto, não tinham espaço dentro dos órgãos governamentais, dentro da administração. E essa elite criolla, ela viu na independência a única maneira de conquistar o poder político, pois o poder econômico eles já tinham, né, como eu falei. Essa situação, essa picuinha entre criollos e chapetones foi aumentando, né, foi se intensificando, e o rei Carlos III tentou amenizar esse conflito, né, essa questão, abrindo a participação dos criollos nos cabildos abertos, que são as câmaras municipais, que eram uma espécie de prefeitura que governavam as cidades. Aqui nós temos a Câmara de Vereadores, né? No Brasil colonial nós tínhamos as câmaras municipais, que são órgãos onde se decide como que vai gerir a coisa pública, né? Então, o rei Carlos, ele permite a participação dos criollos nos cabildos abertos, que são as câmaras municipais, mas a medida não surtiu efeito. Os criollos desejavam mais. A revolta contra a colônia foi tomando também, isso aí é importante a gente destacar, que é diferente do processo de independência do Brasil, que a revolta na colônia ela foi também tomando uma identidade popular, a participação de grupos populares, de mestiços, de indígenas, de escravos, né, de pessoas que eram exploradas. E a independência não seria feita sem a participação do povão, né? A elite criolla, o que essa elite fez? Começou a botar lenha na fogueira, a incentivar essas classes populares a lutar e a acreditar na independência, né? E começaram a incentivar esses movimentos populares para alcançar a independência. Então, os criollos manipularam as massas
para conquistar aquilo que a elite, que eles, crioudos, queriam. Em 1780, por exemplo, nós temos a aparição da figura de Tupac Amaru II, que liderou um levante no Peru, que se espalhou por outras regiões da América do Sul, um movimento pró-independência. Só que esse movimento foi sufocado, né? E teve mais de 80 mil mortos. E o líder, Tupac Amaru II, ele foi executado de uma forma bem cruel. Amarraram os membros dele, os braços e as pernas, a 2 cavalos, perdão, né? E mandaram o cavalo puxar. Então ele teve os membros arrancados. É uma execução bem cruel para servir de exemplo. Só que o movimento dele começou e não parou, porque foi um exemplo, né, de que o povo, né, unido, como diz o ditado, né, jamais será vencido, né? Então ele só deu play em um movimento que ia reverberar por vários anos e seria importante para a independência, né? Então o movimento foi sufocado, 80 mil mortos, que aumentou ainda mais a revolta contra a metrópole. Aí no início do século XIX, a situação da Espanha se complicou devido ao bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, quando Napoleão disse que ninguém podia comprar e vender, nenhum país do continente podia comprar e vender nada da Inglaterra, para sufocar, para asfixiar a economia inglesa, porque a economia inglesa a Inglaterra é uma ilha, né? E vendia muito para os países do continente. Só que a Espanha não respeitou essa ordem de Napoleão e teve seu território invadido, né? O país foi invadido e nesse momento de invasão a Espanha virou o quê? Uma confusão, né? Guerra para expulsar o invasor e o país ficou uma loucura, né? E no meio de toda essa agitação abriu-se uma brecha que atingiu as colônias que iniciaram os processos de independência. Como assim, professor, uma brecha? Como eles estavam ocupados lá com Napoleão, com aquela loucura toda, ele falou, ó, vamos aproveitar que eles estão ocupados, estão focados no Napoleão e vamos fazer a nossa independência aqui na América, né? E aí a gente passa para o tópico 3.2, 3.3.2, Guerras e Embates de Independência. Logo no início, no primeiro parágrafo, tem uma análise demográfica da população das colônias. Ó, no final do século XIX, as colônias espanholas contavam com 22 milhões de habitantes. Desses, mais da metade eram povos originários indígenas. Então, mais ou menos assim, uns 12 milhões, né, de indígenas. 6 milhões eram mestiços, 3 milhões eram escravos. 6 milhões mestiços, 3 milhões eram crioudos. 1 milhão era composto por escravizados. E, por fim, apenas 300 mil eram chapetones, que eram os nascidos na Europa. Então, vejam bem, se a gente pensar assim a grosso modo, uma minoria nascida na Europa governava todos aqueles milhões, né? Os 300 mil eram privilegiados e governavam os 22 milhões, né? E no momento da invasão napoleônica, esses 300 mil chapetones se dividiram, pois alguns eram favoráveis à invasão da Espanha e outros não, né? Então, e isso causou que uma desordem administrativa, né? Eles perderam o controle da carruagem, né? Que enfraqueceu o domínio colonial. Então a gente tem que entender que essas guerras napoleônicas, elas atingem assim profundamente, né? Desarticulam, bagunçam
a situação lá na Espanha e provocam, assim, são uma consequência direta, um incentivo direto a, para iniciar o processo de independência, né? Mesmo que ocorrendo rebeliões antes, né? Os crioudos passaram a organizar dentro dos cabildos as juntas governativas, administrando as colônias até o fim de 2014, até 2014, perdão, quando acontece o fim das guerras napoleônicas. Nesse momento, né, a metrópole Espanha decide retomar o controle das colônias, iniciando conflitos em diversas regiões. Então nós vamos ver agora passo a passo, né, desde 1807 até 1814, o que foi acontecendo. Né? Isso tudo começou com as guerras napoleônicas. Né? Bom, uma grande parcela da população, populares, né, envolveu-se nessas guerras, principalmente as classes marginalizadas, que nós falamos aqui. Indígenas, nativos, nascidos aqui na América, mestiços, que são filhos de brancos com indígenas, filhos de indígenas com negros, filhos de brancos com negros, pessoas miscigenadas, né? Escravos. E o engajamento, né, o envolvimento dessas pessoas nessas guerras de independência gerou um medo, um temor na elite criouda, porque a elite criouda queria fazer a independência, mas queria que essas classes continuassem a trabalhar, que continuassem exploradas, mantendo os crioudos no pedestal, né? Mantendo eles no padrão deles de riqueza, na condição social deles. Né? Então, a elite criouda começa a temer o envolvimento das classes populares quanto ao futuro das nações independentes, porque eles queriam manter essa posição social intacta. O ano de 1807 é o marco inicial do movimento de independência, com a ocorrência da Revolução Malograda, como vai estar aqui na página 44. Por que Revolução Malograda? Malograda significa algo que não logrou, que não alcançou êxito, né? Algo que não funcionou. E por que não funcionou? Porque os crioudos, eles estavam desunidos, não tinha uma união de interesses e também eles tinham essas divergências porque eles não queriam envolver as classes populares. Eles queriam usar as classes populares para conquistar a independência, mas não queriam dar nenhum benefício para essas classes. Né? Em 1809 foi iniciado o movimento de independência do Alto Peru, que corresponde ao território da atual Bolívia e do Equador. Em 1810, no México, aconteceu, por exemplo, também uma revolta indígena bem grande, né, em larga escala, liderada pelos padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Eles exigiam o fim da servidão, também o fim da escravidão, né? Exigia reformas populares que beneficiassem as classes populares. Por isso, os crioudos e chapetones lá no México se aliaram porque eles não queriam melhorar a condição de vida dessas classes, né? Então se aliaram para sufocar o movimento, que foi o que? A ponta da lança da independência do país. Após esse movimento liderado pelos padres José Maria Morelos e Miguel Hidalgo, né, o movimento popular lá no México não parou mais. Na Venezuela, em 1811, o militar crioudo Francisco Miranda proclamou a independência, mas foi derrotado pelas forças espanholas. Só depois, em 1813, que Simão Bolívar vai retomar, né, o movimento pela independência lá. O Paraguai foi um dos únicos países que obteve êxito, sucesso na sua proclamação de independência, que aconteceu em 1811. E quem proclamou lá foi o crioudo José Francia. E o país só conseguiu êxito, sucesso, porque o país fica isolado territorialmente. Tá?
Em 1814, houve a expulsão das tropas napoleônicas e o início de um movimento de retomada dos domínios coloniais e a tentativa de restaurar o absolutismo na Europa, ou seja, voltar no tempo, né, gente? A história a gente tem que perceber que a carruagem anda, a gente tem que seguir o fluxo, a humanidade tem que evoluir. O Congresso de Viena queria restaurar o absolutismo, né? E esse movimento, né, fez parte desse ideal do Congresso de Viena, né? Nos primeiros anos houveram derrotas, né, nos movimentos aqui na resistência, dos movimentos pró-independência dos colonos, né, eles foram derrotados, havendo uma mudança a partir de 1817, quando acontece o que? A Revolução Vitoriosa, que foi o momento que as elites crioudias perceberam que elas tinham que se unir para conseguir conquistar a independência de seus países, né? Então, quando as elites crioudias se uniram em torno da causa da independência com objetivo, e também com o objetivo de fazer o mínimo de concessões às classes populares. Então, a elite crioudia, mais uma vez, eu vou tocar nesse assunto, ela faz das classes populares, né, de bucha de canhão, coloca elas como escudo. Vai, vamos lá, independência, vamos fazer independência, vamos lá, o povo na rua. Só que essa classe queria se manter intacta no poder, né? Queria que a estrutura social continuasse a mesma. Então vale ressaltar mais uma vez, coloquei em negrito para vocês aí para destacar, ó, que não haveria independência na América Espanhola sem a participação popular, tá bem? Entre 1820 e 1823 houveram agitações burguesas e liberais na Espanha para derrubar o absolutismo, o que limitou o envio de tropas para as colônias, porque estourou uma revolução lá na Espanha. Então, mais uma vez, a Espanha tinha problemas internos e enfraqueceu o poder dela de ação sobre as colônias. E também, a partir desse momento, a Inglaterra começou a apoiar as lutas pela independência das colônias espanholas, porque a Inglaterra queria vender seus produtos industrializados, a Inglaterra queria lutar, né? Tem que frisar isso, a Inglaterra não era boazinha não, a Inglaterra queria ganhar, dinheiro, queria expandir os mercados da sua produção industrializada, né? Nesse momento também houve o início de dois movimentos na América do Sul, liderado na parte norte da América do Sul por Simão Bolívar e ao sul, partindo da Argentina, por San Martín. Todos dois eram crioudios, militares, e ambos os dois sonhavam com uma América unida. Eles queriam que toda aquela parte da América do Sul espanhola, que fala o espanhol, ficasse unida no seu território, formando um só país. Só que eles divergiam, porque Bolívar queria que essa América fosse governada por uma república. Já San Martín por uma monarquia constitucional. Então eles não conseguiram alcançar esse objetivo aí de formar um país só. No México, em 1821, Agustín de Iturbide, que era um general aliado a Vicente Guerreiro, proclamaram a independência por meio do Plano de Iguala, ou três garantias, que eram as três: igualdade entre crioudios e espanhóis, o catolicismo como religião oficial e o governo monárquico. Isso aí durou apenas 3 anos, né? Porque em 1824 aconteceu um levante republicano que derrubou a monarquia. Restaram apenas algumas ilhas caribenhas, que ainda eram domínio espanhol, que se tornaram independentes na virada do século XIX para o século XX. Entre elas Cuba, né? Que foi lá no final do século XIX que Cuba se tornou independente, né? Vamos falar agora, para fechar,
da configuração dos novos estados da América e Espanha, né? Então, assim, em resumo, a unidade de diversos setores foi uma característica fundamental para a independência, né? Os criolhos com os indígenas, com os mestiços, com os negros, todos os grupos participaram, toda a população participou do movimento de independência. A população sabia pelo que estava lutando. Diferente daqui do Brasil, que o povo estava alienadíssimo. O povo foi excluído, justamente para o povo ficar onde ele tem que ficar, né? Como capacho, como tapete, né? Na América Espanhola, não. Volto a falar. A independência só foi possível porque o povo foi todo para a rua, pegou em armas e fez a independência acontecer, né? Então lá eles têm esse histórico de luta. Porém, o território dos antigos vice-reinos, que eram territórios grandes, foi fragmentado, dividido em diversos pequenos países, que é a situação aí que a gente percebe na América Hispânica, né? Simão Bolívar desejava criar a Gran Colômbia, né, uma república formada pelos territórios dos países hispânicos da América do Sul unificado, como nós falamos anteriormente. E ele queria criar esse país para que fosse um país forte e capaz de resistir à dominação de outros países. Só que esse ideal fracassou no Congresso do Panamá, em 1826. E houve a divisão em diversos países, que vai estar aqui falando na página 45, aqui no último parágrafo, que eu não vou citar aqui agora, depois vocês deem uma lida aí, né? Os países que se formaram a partir dos vice-reinos. Então a divisão em diversos países predominou. Isso é explicado por alguns aspectos, né? Primeiro, quem liderou essas independências foram os criolhos, os latifundiários, elite das elites locais. Eu estou olhando para ver se não parou de gravar, gente. Que o estúdio aqui do professor, ele bota um espelho atrás, bota o celular e eu fico olhando aqui, jogo a cabeça para o lado, tá? Não estou doido, não. Então, como essa elite criolla liderou os movimentos pela independência, isso explica um pouco dessa fragmentação, porque eles exerciam uma espécie de poder local. Então eles queriam fechar o territóriozinho deles ali, o quintalzinho deles, e por isso que houve essa fragmentação territorial e impossibilitou a visão de uma nação unida em um único projeto de país. As pessoas de determinada região, por exemplo, daqui do Paraguai, do Uruguai, né, que são países pequenos, aí a gente tem a Argentina, o Chile, Colômbia, Equador, Bolívia, Venezuela. Em cada local desse aí houve o que? Um líder, e as pessoas se identificavam com esse líder e não se identificavam umas com as outras, porque a gente fica pensando, né? O território que fala português aqui na América, que é o nosso país, ele ficou todo unido. Já na América Espanhola, não. A gente vê vários países e é um território imenso, né? Aí a gente fica se perguntando, poxa, por que se dividiu? Por que eles não são um país só, né? Primeiro, por conta desse poder local que os criolhos, né, exerciam. Segundo, porque a Inglaterra queria países pequenos, onde conseguisse maior controle de mercado e influência política. A Inglaterra não queria uma América forte, né, uma América Latina, hispânica forte, né, para concorrer com ela. A Inglaterra queria países pequenos para ela dominar e vender e explorar economicamente. Também não interessava aos Estados Unidos que tivesse um México forte ali, um país forte do lado dele. E também o Brasil não queria que do lado aqui tivesse um país forte, republicano, com pessoas com plenos direitos estabelecidos, enquanto aqui no Brasil vigorava uma monarquia com trabalho escravista, né?
Conclusão: o território foi dividido em diversos estados soberanos, né, autônomos, com controle político nas mãos dos latifundiários, os crioulos. Continuaram a exportar matéria-prima da agricultura, né, agricultura de exportação, e a importar produtos industrializados das nações europeias. Foi mantida a estrutura econômica, comercial e social intacta, e a elite branca subjugando e explorando os nativos, mestiços e negros, como é até hoje, né? Então, muito dessa história aí diz, né, fala, explica como a nossa América Latina é hoje. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula.